Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Vamos ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Estamos aí de vento em popa, né? Já estamos caminhando bem, estamos no capítulo 17. Hoje vamos falar, né, estudar a partir do versículo 8. Então, curta, compartilhe, comente, né? Muitas pessoas estão assistindo e nós ficamos bem felizes por isso, porque entendemos que as pessoas estão gostando desse estudo. Então, abra sua Bíblia, Apocalipse 17, verso 8. Nós falamos dos 7 flagelos, né? E agora estamos falando da grande meretriz. Então, no verso 8, a palavra de Deus diz: a besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, tem aí, né, um caderninho anotando toda essa simbologia. Então, era é no passado, né? Então, o anjo explica para João que no passado ela influenciou impérios assassinos que já perseguiram também os servos de Cristo. Sacrificaram judeus em Roma para Zeus dentro do próprio templo. Então, não é, já passou no passado e não é mais. Então, está para emergir do abismo, então vai haver uma atuação, mas não é agora, futuro, e está caminhando para o tempo da sua destruição. Então, aparecerá, mas não terá êxito. Os ímpios vão seguir a besta, o império, junto com a religião, aparecendo no futuro. Então, coisas parecidas que aconteceram no passado voltarão a acontecer no futuro e mostra a preservação dos salvos. Então, Deus selou sua igreja sem pânico. Por pouco tempo será difícil, mas os salvos estarão protegidos, guardados pelo Senhor. Verso 9, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, exige aqui um entendimento e a meditação da palavra de Deus para entender bem o que o anjo quer dizer. Então, 7 cabeças, 7 montes. Roma era uma cidade edificada em 7 montes. Mas nós vamos observar que são também 7 reis. Então, não é Roma. O monte quer dizer poder, governo, símbolo de poderes políticos relacionados ao anticristo e Satanás. Então, lá em Daniel 2:35, nós temos essa citação. Jeremias 51, 25 também temos. E Isaías 41, 15. Então, montes estão simbolizando poder. Então, esse monte é governo, é poder. E a mulher está sendo influenciada pelos poderes dos reis. Então, Estado e influência também. Então, o número 7 mostra o total domínio da mulher junto a impérios pagãos. A mulher falsa, a igreja de Satanás, está ligada ao Estado. Verso 10, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então, ele pega 7 reis, impérios, né? Desses 7, caíram 5, não existem mais. Então, já caíram. Quais são eles?
o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, 5 maiores no passado. Um ainda existe, Roma. Então, no tempo de João, ainda existia o culto ao imperador, perseguição aos cristãos. Então, um reino que durará pouco, o reino do anticristo. O anjo ensina para João que tudo está no domínio de Deus. Impérios do passado e atual são influenciados pelo maligno e vão surgir um mais terrível ainda, que vai durar um pouco tempo. Em todos esses impérios e religião, eles estão todos unidos. A devassidão, a maldade, a perseguição. Verso 11, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Então, o reinado do anticristo haverá um tempo sem perseguições severas. Toda maldade vista nos 7 reis são base para o último, este 8º rei, o anticristo. Então, com toda a história do maligno, ele está agindo, e com a entrada de Jesus Cristo, tivemos uma grande derrota da atuação do maligno. Então, se levanta contra tudo que leva o nome de Deus, este 8º rei. Então, em todos os reinos, a figura do maligno se vê manifestada, e a do 8º rei será grande a sua manifestação, mas será muito curta. Verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Então, 10 chifres, símbolo de reis futuros que receberão autoridade da besta num período muito pequeno. O anticristo, com seus apoiadores, é citado como uma atuação pequena. E a dor que João viu e sentiu vai ser por pouco tempo. Então, verso 13, tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Essa união, dragão, besta do mar, da água, a grande meretriz, reis da terra, tem como foco a união com o objetivo de poder, governo, poder maligno do anticristo com a falsa igreja que é a mulher. Satanás tenta imitar a soberania de Deus, mas Deus tem o controle e Satanás tenta replicar no mundo, mas não consegue por causa do poder de Deus. Verso 14. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, o sistema mundano guerreia contra o cordeiro, mas e o cordeiro vai vencer. E o cordeiro tem todo o domínio, é o rei acima de todos os reis. Então, os chifres não são acima do rei. O nosso rei vence e nós também venceremos. No capítulo 19 vai trazer a vitória de Jesus. Então, o anjo deixa para João que não fique admirado com as mortes dos servos, porque ele vencerá. O Senhor dos senhores vencerá. Ele governa e vence com seus eleitos junto com os mortos em Cristo Jesus. Verso 15, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, traz a ideia da influência universal, não total,
né? Porque os santos de Deus permanecem firmes com o Senhor e não são dominados pela grande meretriz. Verso 16, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada, despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então, toda essa união, né, esse sistema político, se revolta contra o sistema religioso. Então, haverá uma guerra entre os inimigos. Então, essa união da falsa igreja com os governos sofrerá uma quebra. O governo será mais forte e terão acontecimentos severos. Então, o juízo de Deus fará com que haja guerra entre eles próprios, né? Entre os próprios inimigos. O sistema satânico se destruirá entre si. Então, eles vão brigar entre eles mesmos. Verso 17, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, o próprio Deus trata para que os próprios impérios se destruam. Eles vão se destruir entre si. Então, o juízo de Deus, ele trabalha no coração humano. Por exemplo, o faraó, né? Houve ali, Deus endureceu o coração dele e executar de forma total. Os reis dão para a besta o reino que possuem, né? E ela tem, então, essa besta, o domínio total. Não divide mais seu poder com o poder religioso, que é destituído, e a mais grave perseguição sobre os cristãos. 18, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, o sistema organizado para servir aos desígnios de Satanás, a grande cidade, a Babilônia, o sistema mundano, né, que domina a política e a economia, e no final, todo o sistema político, econômico, militar, religioso, utilizado para fazer o que desagrada ao Senhor. Todos eles estarão juntos. Então, temos aqui muitas dúvidas, né? Que não serão agora esclarecidos. Você pode aí estar pensando uma porção de possibilidades. Então, se apoie nas ideias centrais. Não tem detalhes, né? João não dá detalhes. E se vivermos nesses últimos tempos, né? Nós vamos saber que estamos nele. Então, o sinal mais evidente de todos serão os poderes pedindo adoração. E para o cristão, esse será o mais evidente, né? Que sempre se repetiu em todos os tempos, né? Lá em Daniel, por exemplo, quem queria ser adorado, né? Então, criam deuses, imperadores que se tornam deuses, faraó, todos os grandes reinos dominados por Satanás. Então, a característica principal é que eles querem adoração, querem o coração das pessoas, querem desviar o coração. Esse é o sinal evidente. Então, pessoas querendo ser adoradas no lugar de Deus. Então, os santos não serão enganados. Guarde bem isso. Quando nós falamos que o evangelho, o Apocalipse é o evangelho da esperança, é o livro da esperança, aí está falando para você, né? Só o ímpio vai sofrer, aqueles que adoram a besta, mas os servos do Senhor, além de não serem enganados, serão protegidos por Deus. Então, nós falamos aqui, né, até agora, até o sétimo flagelo, e a descrição da grande meretriz, né, a grande Babilônia, o sistema mundano que estará imperando, né, nos últimos tempos. Agora, aqui mostra a derrota do mundo, o sistema econômico, a falsa religião, todo o sistema do governo mundano, junto com a derrota do maligno. Então, tudo isso vai ter um fim,
Agora, João vai anunciar a queda da Babilônia. Essa Babilônia aqui, ela tem dois sentidos. A cidade geográfica no Antigo Testamento e no sentido simbólico de todo o sistema mundano que ocorreu em todo o tempo e no final aparece de forma pesada na perseguição contra os servos de Deus. Então vamos para o capítulo 18, verso 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua grande glória. Então, continuando as narrativas, João está tendo agora a visão na terra, né? Então, ele tem essa visão. Você percebe que João fala muitas vezes que ele está no céu, vendo as coisas acontecendo ali no trono, tudo, e agora ele está na terra. Então, ele vê que o anjo tem poder delegado por Deus, né, para realizar algumas coisas. E era de muito poder, trazendo a glória de Deus, trazendo o juízo de Deus, trazendo luz. Então, a terra estava em trevas. Então, ela não suporta a luz de Deus, né? E essa luz, então, gloriosa, ela vai se dissipar. Verso 2, então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada dos demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. O anjo traz aqui uma fala firme, né? Lá em 14:8, né? Também foi falado que caiu, né, a Babilônia. Então, a característica do Apocalipse é mostrar um acontecimento como certo. Acontece e ponto final. Como nós falamos, ele não traz muitas explicações, mas o que ele fala é o que vai acontecer. Então, ele é lacônico, ele é curto e grosso, como a gente fala, né? Então, um perigo para o ímpio, né? Então, ainda se espera, né, que hajam conversões, mas eles não se convertem e, na verdade, eles até pedem, como nós já vimos, eles pedem a morte para si mesmo, né? Correm, se escondem, mas se não vê arrependimento e nem se voltarem para Deus. Então, o Apocalipse é um acontecimento como certo e explica também depois o próprio acontecimento. Com a grande Babilônia é assim. Indica que Deus está querendo mostrar um fato consumado, mesmo que ainda vá acontecer no futuro. Ele está nos dando o final, né? O final da história. Isaías 13 é o relato da queda da Babilônia geográfica. Então, o aspecto terrível é que está em trevas, buraco de toda espécie de demônios malignos e detestável, a sociedade criada com imunda, junto com Satanás, nas trevas, ela vai ser iluminada pelo juízo. Então, já foi iluminada pela palavra, ação dos profetas de Deus, testemunho dos santos, mas ela não quis enxergar essa luz. Então, agora a luz que dissipa essas trevas é a luz do juízo. Então, agora as oportunidades cessaram. Verso 3, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, beber é um cálice dado a outro bebê. Então, o mundo foi contaminado pela grande liderança na sociedade. Então, a Babilônia, todas as nações bebem desse vinho, onde a grande Babilônia diz que é bom, mas cheia de prostituição. Então, ela influenciou as nações e andaram na sua prostituição, na idolatria.
idolatria. Os governos vão ser levados a adorar a besta, pecando cada vez mais. Então, a trindade satânica cooperando para isso. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e o dragão. Então, agindo e os homens sendo convencidos por eles, né? As lideranças dos governos, os reis da terra, se embrenharam nesse caminho. Uma cidade liderando, que tem uma liderança forte e os governantes da terra seguindo essas direções, estão formando ali, né? E é formado uma grande sociedade, a Babilônia, onde todo tipo de mal é cometido. Abandonaram a Deus e o comércio do pecado, né? Que é a luxúria, um pecado sexual. E esse sistema de pecado é a riqueza, poder, fama, grandes prazeres e a fonte de renda. Então, o anjo mostra para João que o juízo que vai ter não é injusto. Ele mostra que essa sociedade mundana merece o juízo de Deus por todos os pecados, né, praticados, por tudo que realizou contra o Senhor. Verso 4, e ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Então agora é uma outra voz, a voz de Deus fazendo um alerta para o seu povo. Temos aqui duas observações. Alguns autores acreditam ser uma localização geográfica, crentes abandonando uma área geográfica onde está a Babilônia no final dos tempos. Outra interpretação é uma interpretação simbólica. Deus fala de Babilônia que atinge todas as nações. Então, não pode ser geográfica. Como saímos da sociedade mundana? Não aceitar da sociedade, né? Não participar dos seus pecados, dessa grande Babilônia, sermos direcionados pelos demônios para não fazerem parte desses erros e não participar do juízo de Deus nesse sistema mundano. Então, nós temos que estar fora de todo esse pecado. Então, o servo de Deus não vai ser enganado. É uma questão de se posicionar. A Bíblia o tempo todo fala que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a livre escolha daquilo que queremos ser, fazer e ir, né? Então, nós temos essa liberdade. Então, nós vamos ter também que nos posicionar. Verso 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, os pecados estão empilhados e chegaram até o céu. O juízo de Deus vai ser derramado. Deus se lembrou. Então, chegou a hora exata de Deus agir. É o limite da misericórdia, que acaba porque chega o juízo de Deus, porque não houve arrependimento. Olha a importância do arrependimento, a importância de perdoarmos, né? De vivermos amando a Deus, amando ao próximo, fazendo o que é correto. Verso 6. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturar dobrado para ela. Olha a ordem de Deus para fazer e acontecer. Então, a retribuição é a vingança de Deus, né? Nós temos a devolução de tudo que ela praticou em forma de juízo de Deus. Então, termina a misericórdia de Deus. Então, ela vai retribuir,
matando os profetas, rejeitou a palavra de Deus, blasfemou o nome de Deus, fez tudo o que era desagradável ao Senhor. Então, o dobro é na medida correta, é o juízo reto, né? Não é algo injusto, mas pelo que fizeram. Então, é a punição que já foram descritas, é o que ela fez, está registrada diante do Senhor. As 7 igrejas estão recebendo esta carta, não se esqueça disso, que foi escrita para 7 igrejas. Então, o período difícil do Império Romano, perseguições, cenário difícil, quando eles recebem essa carta e veem que Deus já determinou a queda desse império para o final dos tempos, mas se cumprindo no tempo, trazendo esperança. Então, o servo clama por justiça e Deus mostra que já está determinado. Ele traz a esperança. Então, às vezes nós falamos, Senhor, até quando? Né? E Deus está aqui no livro do Apocalipse respondendo para nós, me aguarde, você verá a minha justiça. Então, fique em paz, meu irmão, as coisas vão se acertar. Verso 7. O quanto a si mesma se gloriou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Então, aqui se exalta, né, a grande meretriz, orgulhosa do sistema poderoso que trazia paz e estabilidade para as pessoas, né? Para ela, todos os pecados sexuais eram naturais. Então, a rainha, a que governa, se exalta, viúva, ela não vai ter perdas, pranto jamais, e essa é a ideia da sociedade que só busca o prazer. Abra sua Bíblia lá, Isaías 47, 8, e você vai conferir estas palavras. Amém? Não vamos falar o verso 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, porque ela age dessa forma, vem o juízo sobre ela. No dia, de maneira que não espera, virão as punições, algo terrível para passar, no âmbito físico, morte, fome e pranto. O fogo é o símbolo do juízo de Deus. Então, a Babilônia está sentada como rainha, mas só existe um rei. O poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, são decretos de Deus, ele já determinou e não vai mudar. Então, já está julgada e decretada a queda da grande Babilônia. Amém? Ó, que coisa linda. Guarde isso no seu coração. A situação pode estar difícil, mas a vitória vai ser sua, em nome do Senhor Jesus. Amém? Próxima aula nós vamos falar os lamentos dos admiradores da Babilônia, né? Eles continuam insistindo, mas nós vamos parar por aqui. Vamos encerrar a nossa aula hoje. Amém? Que você tenha aí um restante de tarde, noite excelente, aí com a sua família, no seu trabalho, na sua igreja, onde você estiver, que você tenha um excelente restante de dia. E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Continua com o Senhor Jesus e um beijo grande no seu coração.